Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa César Jumano Entrevista. A entrevistada de hoje é técnica em segurança do trabalho e assistência social. Assistente parlamentar, trabalhou na Assembleia Legislativa de São Paulo, na Câmara dos Deputados. Frequentou o Colégio Tomás Ribeiro de Lima, aqui em Caraguatatuba. Cursou o serviço social na instituição de ensino Universidade Cruzeiro do Sul. Cursou técnico em segurança do trabalho na instituição de ensino educacional Dinâmico. Licenciatura em matemática pelo IFE Campus Caraguatatuba. Ela mora em Caraguatatuba, mas na verdade nasceu em Montes Claros, em Minas Gerais. Foi presidente do Partido dos Trabalhadores de Caraguatatuba, onde é uma grande ativista. Também foi a responsável pelas duas mais importantes personalidades políticas que recebi em nosso programa, que foi Lu Alckmin e Fernando Haddad, que atingiram mais de 25 mil visualizações em nossos canais. Estou recebendo hoje Cássia Gonçalves. Cássia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, César. Olá a todos que acompanham essa entrevista, com o nosso amigo César Jumana. É um prazer, uma alegria estar aqui, hoje como entrevistada, sempre trazendo... Você está sempre nos bastidores, né? Sempre nos bastidores e hoje aqui, diante das câmeras aqui, da Caraguá TV. Da Caraguá TV, para conversar um pouquinho aqui. Cássia, vamos falar um pouquinho da sua vida. Você nasceu em Montes Claros, em Minas Gerais. Isso, eu nasci em Montes Claros, uma cidade que fica no norte de Minas Gerais. Vivi lá até os meus 17 anos, onde eu tive a oportunidade, não conhecia Caraguá, fui convidada por uma amiga que estava se mudando para cá, já tinha relação aqui com a cidade, os filhos dela eram aqui da cidade, nascidos aqui em Caraguatatuba, e aí eu fui convidada para vir trabalhar com ela, Na época ela estava vindo montar um restaurante, um comércio, depois que definiu que seria um restaurante, e eu estava saindo, e eu estava, na época, eu tinha tido uma quebra de vínculo muito forte com a escola que eu estudava, Foi uma época, a gente vai entrar depois na política, mas era uma época que estava havendo a nucleação dos ensinos profissionalizantes no estado de Minas Gerais, E isso, na época eu fazia magistério, e eu estava sendo tirada daquele ambiente escolar onde eu construí ali, durante muitos anos, os meus construído vínculos, tanto com o corpo acadêmico da escola, mas com diversos colegas, Você tem parentes ainda lá? Tenho parentes lá, não tenho contato, perdi meus pais muito cedo, César? E com isso eu fui criada, assim, um dia aqui com um amigo, um dia com um tio dos tios, e até com uns 12, 13 anos eu já estava aí nesse mundo de meu Deus aí. E você estudou aqui também no Tomás, né? Então, quando eu cheguei aqui, lá eu fazia magistério, Estava no segundo ano de magistério, e quando eu cheguei em Caraguatatuba, eu resolvi voltar, na época era o científico, que hoje é o ensino médio, E aí eu voltei para o ensino médio, tive que pagar algumas matérias e finalizei no Tomás Ribeiro de Lima. Beleza. Parentes aqui você tem também? Não tenho nenhum familiar aqui em Caraguatatuba. Olha, só perdeu o contato com toda a família. Então, eu tenho hoje um contato, eu tenho um irmão só, nós éramos em 3, na verdade, um faleceu em 1988, em um acidente de carro, onde ele estava indo cantar num comício, ele tinha 7 anos, na época tinha o showmício, a gente vai falar um pouco depois, onde veio esse sangue político. Com certeza. E aí ficou um irmão. Após a morte da minha mãe, a gente teve que entrar em contato para cuidar de inventário, essas coisas todas, E aí a gente se fala, mas assim, se a gente se encontrar na rua, a gente não se conhece. Sério mesmo? Poxa vida. Muitos anos que a gente não se vê. Então, assim, é o único parente de sangue, assim, mais próximo, irmão mesmo, que eu tenho, E você não vai mais, então, visitar a cidade? Olha, tem uns 10 anos para mais que eu não vou. Acho que tem uns 14 anos que eu não vou. Como era a cidade naquela época? Então, a minha cidade é uma cidade, Montes Claros é uma cidade grande, hoje eu acredito que lá está em torno de, 600, 700 mil habitantes. Então, como São José? É um porte mais ou menos São José dos Campos, um pouco menor.
Era uma cidade universitária, mas é uma cidade assim, muito diferente, né, da realidade nossa aqui em Caraguatatuba, né? Uma cidade, né, pequena. Qual a região de Minas que fica? Norte de Minas. Ah, no norte, já perto da Bahia. Isso, Montes Claros se eu não me engano, é a 4ª ou 5ª maior cidade do estado de Minas Gerais, né? Acho que perde aí para Belo Horizonte, Uberlândia, Uberaba, acho que mais uma cidade que não me lembro qual é, mas acho que é a 5ª maior cidade do estado de Minas Gerais. Uma cidade que tem muitas indústrias, né? A primeira fábrica de insulina do Brasil foi em Montes Claros. Inclusive o vice-presidente, né, que foi Zé de Alencar, as 2 fábricas de tecido dele é de Montes Claros, né? Cotenó e Coteminas, que empregava muita gente na época, né? Eu acredito que hoje ainda. Então, assim, uma cidade assim, que tem muitas indústrias e uma cidade universitária, né? Tem a Universidade Estadual, né? Unimontes, que talvez se eu estivesse por lá hoje seria o meu caminho. E Caraguá? Você chegou em Caraguá? Como que era Caraguá na época? Cheguei aqui em Caraguá. Caraguá era uma cidade bem menor, né? Estava começando, estava chegando. Que ano foi isso? Foi em 97 para 98, 1997, 98. Então, assim, Caraguá já estava recebendo, se eu não me engano, a verba da Serra do Mar. Então, Caraguá estava começando a passar por aquele processo de transformação, né? O Antônio Carlos era o prefeito? Já era o prefeito. Perdão. Antônio Carlos já era o prefeito da cidade. Cheguei aqui, eu falo que assim, eu não nasci aqui, mas eu tenho muita relação com a história da cidade, né? Eu lembro da rodoviária antiga, que era ali na praça onde é a Praça dos Artesãos. Muitas coisas aqui na cidade, comércios antigos. Era na esquina do lado do McDonald's. Isso. Ainda tinha um Móveis Ouro Verde. Então tinha toda aquela... Ali é que tinha. aquela característica daquela Caraguá, né, que muita gente, né, os caiçaras, né, são saudosos aí. Nós chegamos aqui em 86. 86. Então por isso que eu conheço essa parte toda. Inclusive tinha um hotel Binoca lá na praça também, que hoje não existe mais, né? Mas acho que foi o primeiro hotel que nós nos hospedamos aqui em Caraguá, né? É muito legal lembrar desse tempo. Tua juventude aqui, como é que foi? Então, foi uma juventude, assim, tranquila, de muito trabalho, né, César? Eu sempre trabalhei muito, né? Porque desde muito jovem, né, sem pai, sem mãe, eu tive que, né, prover para comer, para estudar, para tocar a vida. Então eu cheguei aqui trabalhando, né? Desde aí nunca deixei de trabalhar. Então, assim, eu tive uma participação, a minha participação na juventude foi muito dentro da Igreja Católica, né? Fiz experiência de oração na época, era ali no Ipiranga, né? Com a irmã Inocência, a irmã Aparecida, né? Eu estava fazendo um teste vocacional, estava para ir para a Itália. Então, assim, eu tive uma juventude muito ligada à Igreja Católica. Ia ser freira? Ia ser freira. Eu me lembro que eu já estava para ir para a Itália, né? Já estava tudo organizado, já estava com passaporte, tudo, né? E aí eu fui conversar com a irmã Inocência, né? Tinha a questão dos 3 pregos, né, da igreja, que é obediência, castidade e pobreza. E aí, eu sempre fui uma pessoa que contestei muito, né? Tudo, vindo do movimento estudantil, na minha cidade. Então, assim, sempre tive essa coisa de sempre estar, né, do lado das lutas sociais. Eu falei, irmã, vim aqui para te dar uma notícia, né? Não vou mais. Eu não vou mais. Foi porque eu falei, olha, sabe aqueles 3 pregos? A questão da castidade, da pobreza, para mim é muito tranquilo. Mas a obediência, irmã, eu sinto que aqui fora eu tenho mais a contribuir com o que Deus, né, propõe aí, que é pra gente, do que dentro da igreja. Acho que aqui fora a missão, né, que a gente acredita como católico vai ser melhor realizada. Eu estou imaginando você vestida de freira aqui nesse momento. Não. Hoje eu nem consigo. Seria uma freira muito rebelde. Me diga uma coisa, como é que começa? Porque você citou que teu irmão faleceu, estava indo cantar num comício, né? Isso. Então isso quer dizer que já havia algum envolvimento político na sua infância lá? Tinha. A minha primeira relação com a política foi nos ombros do meu pai, em 1985, 86, né, comemorando as diretas já. Então me lembro disso muito real.
Eu era a filha mais velha, né? A única filha mulher e a mais velha. E eu lembro do meu pai comigo nos ombros, correndo na rua, as pessoas na rua, assim, né? Comemorando aquele momento, aquela vitória histórica, né? E o meu pai era muito envolvido na política, porque o irmão de criação dele, que é Moacir Lopes, então era prefeito da cidade onde eu nasci. Isso por parte de pai. Então meu pai sempre esteve ali envolvido na política. E pelo lado da minha mãe, eu tenho alguns primos, né, da família do pai dela, que na época ele era candidato a prefeito, né, e existia o showmício, né? Então meu irmão cantava e eu dançava. Então era uma cidade próxima à minha, né, que era um povoado. A minha mãe nasceu em outra cidade, né, não nasceu em Montes Claros. E aí essa cidade, ela tinha vários povoados, né, bairros distantes, né, chama povoado mesmo, distrito, né, que tinha comício, e aí parava o caminhão, né, e aí meu irmão ia cantar, ele era o mais novo, né, e eu ia dançar. E nessa época a gente estava indo, né, 1988, meu irmão estava indo, eu perdi, assim, por questões de 5 minutos, o carro que estava indo, né, para seguir para esse comício. E aí, né, acho que o destino, né, aí teve um acidente e ele acabou falecendo, né, foi o único que faleceu na hora nesse acidente. E depois meu primo se tornou prefeito, deputado estadual, mas assim, nunca tive muita relação com ele, né, na época eu só me lembro que ele era do PMDB, e era PMDB e PFL, né, a disputa lá local. Então assim, eu me lembro muito disso. E na escola, né, que eu acho que a escola e a igreja foi quem de verdade me levou por esse caminho, o caminho da política, né, partidária, da política, que foi um movimento estudantil dentro da escola, né, que foi em 1996, né, 96, 97, que houve uma grande discussão, né, da nucleação dos ensinos profissionalizantes. E Desculpe, traduz para o nosso público o que é essa nucleação. Na época existia o científico e o magistério. Então, assim, todas as escolas tinham, era científico, magistério e contabilidade. E aí, dentro da minha cidade, vou falar pela minha realidade, né, tinha a escola normal, que era onde tinha magistério. Então, todas as pessoas que faziam magistério iam para aquela escola. E pra gente ia ser muito prejudicial, porque tinha pessoas que já chegavam com aqueles 15 minutos de atraso, de tolerância da escola, né, na escola, que estudavam à noite, e para mudar para uma escola mais distante, não haveria possibilidade, teria que parar de estudar, né? Então a gente começou todo o movimento para que não acontecesse, né, daquela forma. A partir do ano que vem acabou, então aqui vai ser só o científico, né, na escola que a gente estudava, e eu ia mudar para uma outra escola, não seria tão prejudicada, porque eu trabalhava pela manhã, né, então saía às 14 horas, mas tinha os meus colegas que não tinham possibilidade, porque trabalhavam até às 18 horas, 18h30, e não conseguiriam atravessar a cidade para poder para poder estudar. E quem fazia a contabilidade também teria que ir para uma outra escola que só teria contabilidade. Então, assim, aí a gente traçou uma luta, só que aí já estava perdida, né? O governo do estado já tinha passado por cima. Cássio, eu vou medir 1 minuto para o nosso intervalo comercial e a gente volta já. Caraguá TV, a primeira da cidade. Estamos voltando para esse segundo bloco com a Cássia Gonçalves e agora vamos falar um pouquinho de política, né? Como você teve contato com esse vírus, foi lá em Minas mesmo, né? Foi em Minas. Em Caraguá, como é que você entra para a política? Então, em Caraguatatuba, eu me lembro em 2002, né, de uma forma mais forte, assim, em 98, né, eu participei muito distante, né, das eleições, acho que 98, se eu não me engano.
98 foi a segunda... Municipal. Então, foi o segundo mandato do Antônio Carlos, ou o primeiro? O segundo. Não, o primeiro. Não, o primeiro. Eu era presidente da Associação Comercial, foi o primeiro. Foi acho que 98, 96, 98, é isso mesmo. E aí eu já participei, mas assim, mais distante, mais acompanhando, porque até então eu estava conhecendo ainda, né, alguns personagens, né, políticos da nossa cidade. Você conheceu o Comas? Conheci o Comas, mas não convivi com o Comas. Acompanhei ele bem, né, bem distante também. Eu acho que o contato mais próximo que eu tive com o Comas foi quando eu trabalhei no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, representando uma empresa que tinha cursos profissionalizantes dentro do sindicato, em parceria. Foi o contato mais próximo. Mas assim, acompanhava o trabalho bem, né, bem distante, que até então eu ainda estava namorando o PT aqui, né? Porque na minha cidade eu já tinha assinado ficha de filiação lá, mas assim, aí não, né, na época teve um recadastramento, enfim, aí não entrou. Quando chegou aqui, em 2002, em 1999, eu procurei então o Paulo Afonso. Aí eu lembro que o Paulo me deu um estatuto do PT e me deu um bloco de ficha, porque era uma ficha, eram 4 fichas, era uma branca, uma branca, uma rosa, uma verde e uma azul. Eu preenchi essa ficha, enfim, aí acabou que não encaminhamos. 2002, eu participei de longe também, né, votei todos os candidatos do PT, preenchi mais uma ficha, também não tive muito sucesso, e quando foi em 2008, foi o ano que eu tive assim, uma relação mais próxima com o PT. O João Rocha era o presidente do partido e na época eu tinha uma cabine de cartões telefônicos ali na Praça do Fórum. E eu assistia todo aquele desmando da empresa de transporte público da cidade, né? E aí para mim era inaceitável ver tudo aquilo, né? Tanto a exploração, a falta de cuidado com os trabalhadores, né? E a exploração com os usuários, né? O descaso mesmo. E aí eu falei, não, tem que fazer alguma coisa. Não, vou fazer um abaixo-assinado. E aí, escuto o João Rocha na rádio, né? Anunciando um abaixo-assinado em parceria com a Associação dos Aposentados. E aí na hora eu liguei na rádio. Aí o João foi. Aí deixou as listas lá e passou um amigo meu, Juquinha, né? Que mora no Cantagalo, uma figura bem conhecida na cidade. Falou, Cássio, tem que filiar no PT, você tem o perfil do PT. Eu falei, Juquinha, mas eu já tentei me filiar no PT várias vezes, né, e acaba não deu certo. Não, vou falar com um amigo meu. Encontrou o Rodolfo Fernandes, né, aí o Rodolfo foi lá, aí chegou o João e o Rodolfo com a ficha de filiação. Aí eu assinei a ficha e aí a partir daí eu comecei a militar no PT, né, inclusive só em 2009 se concretizou minha filiação, acho que foi uns 6 meses, né. Enfim, aí participando, as pessoas viram que a gente, né, tinha compromisso mesmo com a luta, tinha, né, o perfil mesmo, né, de esquerda, né, progressista, o perfil do PT, e aí daí por diante eu nunca mais parei. E foi presidente também, né? E aí, em 2012, né, eu fui candidata a vereadora pela primeira vez, né? E em 2013 eu, né, me candidatei à presidência, né, fiz uma construção, né, junto com todo o coletivo e aí conseguimos construir uma candidatura, né, uma chapa, uma tese para a presidência do PT. Aí fui reeleita em 2016, né, e passei o bastão agora em 2019, né, para o Luan, né, fazendo um sucessor. Fui a primeira mulher a presidir o PT de Caraguá e também elegemos aí o primeiro jovem para a sucessão, né, à frente do PT de Caraguá. Perfeito. Eu vou ter que cutucar um pouquinho o partido, né? Sim. Eu conheci o Comas, tivemos até um bom relacionamento. Ele era uma pessoa, talvez um pouco rebelde, mas ele era um petista fantástico, muito sério, muito correto. Eu me lembro que naquele referendo que houve do desarmamento, né, nós votamos contra, né? E fomos os dois de camiseta, inclusive, votar. Nós votávamos lá no Odali na época. Acho que foi o último contato que eu tive, porque logo depois ele saiu da política e faleceu. E foi o único candidato do PT vereador até hoje, não foi isso? Não, em Caraguá. Não, nós tivemos o Lelau, né? Sim, mas o Lelau era um 71, desculpe.
Ele nunca foi do PT. Mas ele usou a legenda. Mas se elegeu pelo PT, pegou aquela onda vermelha, né? Na época ele estava na assessoria do Carlinhos de Almeida. Sim. E, enfim, e aí se elegeu. Mas o Comas foi vereador por 2 vezes, Duas né? vezes. E assim, um excelente vereador, né? Com certeza. Eu acho que a gente que acompanhou de longe e hoje dentro do PT, né, conhece a história do Comas, né, pelos companheiros, é um cara que nos deu muito orgulho, né? E o Lelau, infelizmente, o perfil do Lelau nunca foi um perfil, não, né, ele está mais para PL hoje do que... E, enfim, e passou, teve a passagem, né? A história a gente não pode apagar, né? Ele se elegeu pelo partido, ficou aí no PT até a janela, né? Porque os pensamentos não batiam, né? E ele sempre admitiu que ele nunca foi petista, ele sempre foi um lulista, né? Então, tanto que se o Lula for candidato, né, mais 10 vezes, é o voto dele, independente de onde ele estiver, né? Ele é meu vizinho. Né? Ele é seu vizinho? Eu sei, ele mora aqui, mora aqui perto. Então, assim, mas enfim, eu acho que o PT, ele precisa, né? Ele tem bons quadros, eu acho que é importante a gente dizer aqui, né? Hoje o PT, nós temos companheiros aí que vêm construindo o partido há muito tempo, né? Que merecem, né? Mereciam, naquela onda vermelha, ocupar aquela cadeira lá. Eu acho que é importante a gente dizer isso, né? O PT, eu acho que é um dos partidos, pelo menos aqui em Caraguá, mais organizados que eu conheci, né? Sim. Acho que no Brasil todo é um partido que não se vende, tem várias características. Pessoas muito boas, né? Eu me lembro, inclusive, do Severino, que hoje não está afastado, inclusive, né? Ele não é mais ativo, né? O Severino é assim, ele fala que está aposentado. O Severino é aquele cara que fala, tô aposentado, tô aqui, mas eu ligo. Severino, eu sei que você está aí no sofá aposentado, mas a gente está precisando que você venha aqui ajudar a gente. Ele teve um problema de saúde, né? Por isso que ele também se afastou. Mas sempre está presente quando necessário. Viu? Então eu vou te fazer uma pergunta que, na minha opinião, é uma crítica, mas eu gostaria de entender. Eu estou aqui desde 86, praticamente. E vi vários candidatos, mas eu nunca vi um candidato daqui da cidade que seja um expoente ser candidato a prefeito. Eu me lembro o Melo, que foi agora. O Melo. O Melo, apesar de ter algum vínculo, nunca foi uma pessoa de morar aqui e estar participando. Eu me lembro do Mansur, que eu nunca soube que era, Dr. Mansur, que eu nunca soube que era petista, de repente ser candidato. E aí eu nunca vi sucesso nesse sentido. Por que acontece isso? Então, vou falar mais pelo Melo, né, que foi onde a gente participou, ajudou a construir. Nenhuma crítica a ele, pelo amor de Deus, jornalista fantástico, conheço ele, tenho um bom relacionamento, mas eu não entendi, né? Sabe, vocês têm outros expoentes. Aliás, eu vou até estender minha pergunta. Nós sabemos que estamos numa cidade, numa região conservadora. O estado de São Paulo é conservador, né? Acho que o Lula só ganhou no primeiro turno em São Sebastião, né? Sim. E no segundo turno, praticamente, foi um empate. Mas a nossa cidade, Caraguatatuba, é conservadora. Então eu sei das dificuldades que existem, isso é natural. Mas sai dessa eleição com 35 mil votos aqui de Caraguá. Quer dizer, você tem um patrimônio hoje que vai ser usado nas próximas eleições. Por que não investir nisso num nome que tenha realmente condições de assumir um... Eu não sei quais todos os nomes que tem disponíveis hoje, mas pô, é um crédito eleitoral, um patrimônio eleitoral que tem que ser usado. Sim. Então, vamos voltar no Melo. Naquele momento a gente tinha o Melo aqui, chegando na cidade, com experiência de governos, né? E nós tínhamos, né, bons nomes, só que nós precisávamos focar no parlamento. Porque uma coisa a gente tem que entender, né? Nós temos aí 2 famílias que se revezam no poder, disputam com muita força, muito poder econômico, né? Então, assim, para a gente chegar a disputar com essas famílias sem antes passar pelo parlamento, fortalecer o partido, entrar de verdade dentro, pegar aquele espaço na Câmara Municipal, né, no Legislativo, e começar a inverter, né, a forma de tratar as coisas aqui na cidade, né, a partir do parlamento, a gente vai ter muita dificuldade de chegar até a prefeitura, né? Até então, naquele momento era essa a ideia. Assim, a gente tinha vindo de um golpe da Dilma, a gente tinha vindo de uma situação um desgaste, onde Bolsonaro era presidente, onde, enfim, estava tudo muito difícil, né?
E a gente precisava, se eu saísse para candidata a prefeita, ia desfalcar a chapa. Se Paulo Afonso saísse candidato a prefeito, ia desfalcar a chapa. Então, qualquer um de nós, né, outras lideranças nossas, que saísse da chapa para poder assumir uma candidatura majoritária naquele momento, a gente prejudicaria todo o projeto, né? E aí a gente teve que traçar uma tática eleitoral. Qual que era a tática? A gente precisava de alguém que tivesse experiência em relação com o partido, porque o Melo é petista, né? Não, isso com certeza. Para poder ocupar aquele espaço, para poder ajudar a tocar todo aquele time para as ruas, para poder fazer uma cadeira. Mas era uma pessoa desconhecida na cidade. Mas assim, como a gente sempre acredita no projeto, né? Como eu falo, hoje na fila da Pernambucana pela manhã, eu encontrei um pessoal que falou: Cássia, dando parabéns, que pena que o Haddad votou no desconhecido do Estado de São Paulo, não votou no projeto, o Haddad que é conhecido e o projeto muito melhor. Então assim, a gente discute o projeto, né? O PT discute o projeto, depois a gente discute os nomes, né? Então assim, a gente tinha o melhor projeto para a cidade, que é um projeto que bem diferente desse que a maioria da população, é importante a gente dizer isso, na democracia ganha um projeto que a maior parte da população escolhe. Então a maioria escolheu, a gente respeita e estamos juntos no barco, né? Porque é para todo mundo. Então naquele momento foi isso. Hoje eu acho que a gente precisa, hoje tem muitas mudanças, né? A gente tem aí a federação, e é importante dizer que essa federação, nós temos o PV na cidade não é alinhado com o PT. Não é. Né? O PV na cidade é importante a gente sempre falar, né? Sempre lembrar que o PV não caminhou junto com a orientação nacional e orientação estadual aqui dentro do município. Então assim, a gente vai precisar dialogar muito, ver como nós vamos fazer essa construção no futuro, né? Eu acredito que deve passar aí por um esvaziamento, né? nas janelas. Muito respeito pelas pessoas que compõem o PV, né? Eu acho que respeitar a posição política e a ideologia de cada um é importante, né, dentro da democracia, mas não são pessoas alinhadas com a gente, isso a gente precisa entender. E a gente precisa ver como vai ficar, né, essa construção, para a gente já começar aí a partir do ano que vem, dentro, né, desse novo formato das eleições de 2024, pensar como nós vamos construir aí essa chapa dentro dessa federação. Olhando como imprensa, os dois nomes que mais se destacam do PT hoje, quando eu falo destacam, eu digo que a sociedade conhece, é você e Paulo Afonso, né? Estava na hora de um dos dois aí saírem como candidato mesmo. Talvez não se eleja, né? Mas com esses 35 mil votos que vocês tiveram, vai mexer com a candidatura, quer do Antônio Carlos, quer do oftalmo, esqueci o nome de Zé Ernesto, e do próprio Stanelis, né? A gente não sabe ainda certo quem a família Aguilar vai apoiar, talvez seja o Neto Bota, ou talvez o Zé Ernesto, a gente não sabe ainda, né? Mas vai dividir, e dividindo aumenta as chances do PT. 2024, assim, a gente vai ter um cenário muito diferente. Eu acho que pela primeira vez que eu vou ver uma disputa sem ser direta das duas famílias. Direta, né? E eu nem acredito que o Antônio Carlos estará nessa disputa, né? Muita coisa pode acontecer até lá, né? Acho que tem contas para ir para a Câmara. Então, assim, eu acredito que a gente vai ter personagens diferentes, né? Que seja um filho do Antônio Carlos, que seja, né, alguém da família. Com a indicação da família Aguilar, né? Então, assim, eu acredito que a gente vai ter um cenário diferente, que tem a possibilidade, sim, né, do PT lançar uma candidatura aí e ter sucesso, né, e fazer uma bancada importante, uma bancada que consiga aí dar conta de inverter aí esse modo do parlamento trabalhar na cidade, né, que seja um parlamento que de verdade dialogue aí com as causas sociais, seja que a gente tenha um parlamento alinhado com a sociedade para levar as demandas da sociedade, né, para o executivo. Que não seja uníssono do executivo. Né? Então assim, hoje a gente tem um puxadinho do gabinete do executivo. Isso é muito ruim, porque ninguém cresce, né? Ninguém cresce. A sociedade não avança
E eu acho que... Na oposição ficou só o Antônio Carlos Júnior, né? Isso, na oposição está o Antônio Carlos Júnior, mas também, né, eu acho que não o Aurimar, eu não sei que lado que ficou. O Aurimar, a última vez que eu escutei um posicionamento dele, ele falou que era independente. Então, assim, mas eu acho que o parlamento ele precisa ter uma pimenta, sabe? Ele precisa ter... E quando a pimenta não é eu sou oposição ao prefeito, não, porque eu não gosto. É discussão. Tem que levar demanda. A gente tem tanta coisa, César, tanta coisa aí, ó. Nós temos aí a questão da cultura, nós temos aí ontem, essa semana, o Conselho da Condição Feminina, ele foi extinto via decreto, sem dialogar com as conselheiras. Eu fui conselheira. Então, assim, para lançar um outro conselho de defesa do direito da mulher, sem dialogar, cometendo uma violência institucional. Então, assim, não dá, nós não temos uma pessoa dentro da casa, dentro da Câmara, que vá lá dialogar, porque, assim, não dá para você aceitar essas coisas via decreto mais. Eu vou te interromper mais um pouquinho para a gente fazer mais um intervalo e em 1 minuto a gente volta já. Caraguá TV, a primeira da cidade. Estamos voltando para esse terceiro e último bloco, porque a Cássia tem um compromisso importante hoje, ela já vai falar para a gente o que quer. Você vai receber... Hoje é a minha colação de grau, né? Eu formei o ano passado e aí, com a pandemia, aquela coisa toda, a gente não pôde reunir, teve uma colação via decreto, né? Edital, decreto, né? E aí hoje resolvemos reunir resolvemos reunir todo mundo aí para fazer o juramento, né? Juramento. E aí depois, beleza, mas vamos falar um pouquinho da política atual, né? PT fez bonito nessas eleições aqui em Caraguá, eu tenho que falar de Caraguá também como referência. E vimos um cenário de 4 anos que foi um cenário de terror, né? Não estou tomando partido ideológico, né? Até como jornalista não devo fazer isso, mas é verdade que a gente viu aberrações, né? E tivemos uma campanha muito tensa, né? Acredito que o Lula foi muito inteligente em criar esse grupo muito grande, né? Fazer uma aliança muito grande com várias vertentes. E eu me lembro que na época que eu ainda fazia rádio lá com o Fábio, né? Foi início do governo do Bolsonaro, eu fazia críticas porque eu sempre defendi. Período eleitoral é um período de disputa, tem briga, tem discussão, isso é normal. Briga no bom sentido, né? Você discute ideias, mas nunca no pessoal. E quando você é eleito, a primeira coisa que você tem que fazer é unir o país e não dividir. E o Bolsonaro começou a dividir desde o começo, sofri críticas por criticar dessa forma, mas também era o que eu pensava e está aí a verdade para comprovar. Agora, o que mais chamou a atenção foi a violência que nós tivemos nessa última eleição, né? Violência que foi motivada pelo próprio Bolsonaro, ele instigou isso. Eu tenho 71 anos e eu não imaginava que nós tivéssemos na nossa sociedade tanta gente ruim, né? Não é o fato de você gostar do Bolsonaro, mas é o fato de você pôr para fora tudo aquilo de ruim que o ser humano pode ter, tá? E eu não estou dizendo que os 50 e tantos milhões de votos que ele teve são pessoas assim, mas a gente via pelas pesquisas que pelo menos 1/3 da população brasileira acompanhava essa linha, né? O que você fala sobre isso e quais as expectativas agora para o governo Lula, que já começa com um diferencial muito grande? Bom, nós vivemos 4 anos muito difíceis, né? 4 anos onde a fome voltou, onde a miséria, o ódio, meu Deus, quando você fala no percentual de pessoas ruins, é muito ruim. Eu acho que independente da vitória a gente já perdeu, porque só de saber que a gente tem um percentual de pessoas na sociedade... 1/3 praticamente. São pessoas que são homofóbicas, racistas,
pessoas que não gostam de pobre, pessoas que não gostam de nordestinos, pessoas que machistas. Então, assim, é uma sociedade que não se importam que tem gente passando fome. Não tem empatia com o outro. Não tem empatia com o outro. Então, assim, já é pra gente, né, como ser humano, como pessoas que tem empatia pelo outro, né, que sonha com a sociedade melhor, a gente já tem um pouco de derrota nisso, né? Porque são pessoas que não se recuperam, são pessoas que... Agora, nós tivemos à frente da presidência, né, ainda está lá, um representante que foi o espelho de parcela dessa sociedade, né? Uma pessoa sem empatia, uma pessoa que, enquanto tinha milhares de pessoas morrendo, né, pela Covid, o cara estava passeando de jet ski, andando de motossicleta, imitando pessoas com falta de ar. Então, assim, foram 4 anos, né, vai completar ainda, muito difíceis, onde a gente perdeu muita coisa. Nós, mulheres, perdemos todos os avanços, né, todas as políticas articuladas. Educação perdeu muito. As negros e negras perderam, assim, muita coisa, né, de políticas que já estavam avançando, né, no sentido de conscientização. A gente teve um avanço aí de mortes da nossa juventude periférica negra. Então, assim, a gente teve os indígenas, meu Deus, o genocídio causado nesses anos, o desmatamento da Amazônia. Então, assim, a violência policial. A violência policial, assim, muita coisa ruim. Assim, foi uma coisa uma nuvem muito ruim, muito escura, que pairou durante esses 4 anos e que com muita dificuldade. A campanha não foi fácil, né? A gente esteve nas ruas e assim, a gente considera uma grande vitória você sair. Bolsonaro teve aí em 2018 aqui na cidade cerca de 73% da votação. É muito voto, né? Hoje o Bolsonaro teve 59%. Olha para você ver, de 73% e a gente chegou aí a mais a quase 41%. Então, assim, é um avanço, é uma vitória. Mostra que em Caraguatatuba a gente tem uma parcela da sociedade significativa que acredita nas pessoas, que acredita na mudança e que tem empatia pelo próximo e que acredita num governo que faça tudo ao contrário, tudo diferente desse que está aí, né? Que só desmontou e destruiu o que a gente tinha. E aflorou a violência. E aflorou. Né? Gente, como é fácil hoje as pessoas olhar para você e simplesmente ter ódio, sem te conhecer, só porque você tem uma opinião política diferente da dela. Então, assim, tem pessoas, eu falo assim, tem poucas pessoas que não gostam de mim na cidade, né? E essas pessoas que não gostam de mim, elas não gostam de mim... Porque você é do PT. Por conta meu pensamento político. É engraçado isso, né? Eu não gosto do João porque o João brigou comigo, o João me passou para trás, o João fez uma coisa que eu não gostei. Mas se você não gostar do João ou da Maria porque pensa diferente de você, é absurdo. Então, assim, a gente perdeu toda a noção do que é viver em sociedade, do que é viver numa democracia, né? Eu vou mostrar para você agora um filme que rodou a internet essa semana de um problema desse aqui em Caraguatatuba. Vamos ver? Vamos. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós estamos passando aqui para avisar vocês que nós temos sofrido ataques, né, pelo nosso posicionamento político, ligações, tudo começou com um grupo de WhatsApp aqui dos empresários aqui da cidade de Caraguatatuba, que começaram a fazer retaliações com relação ao nosso comércio, ao nosso restaurante, né, pelo fato do nosso posicionamento político que é uma democracia, né? Então nós nos posicionamos sim, assim como os bolsonaristas se posicionam também, nós nos posicionamos a favor, né, do presidente Lula. E por conta disso nós estamos sofrendo. Começou anteontem
nas redes sociais. A nossa avaliação do Google de 4.9 foi para 4.2. Nós recebemos mais de 10 avaliações nas últimas 24 horas de pessoas mentindo, inclusive colocando, pessoas que nunca estiveram no nosso estabelecimento, colocando que acharam barata morta no estabelecimento, dizendo que a comida é horrível, que os donos são hostis. Isso nos entristece muito, porque a mentira, ela é terrível, né? A gente viveu 4 anos aí sobre mentiras, sobre coisas muito sérias, né? E isso está fazendo com que a gente recebeu ameaças, inclusive, né? Telefonemas anônimos, ameaça via WhatsApp, ameaça via Instagram, né? De pessoas ligadas a empresários, principalmente, né? Donos de pousada, donos de hotel, donos de negócio. As pessoas que postaram isso dentro desse grupo postaram pedindo boicote a nós, e aí não há problema nenhum em relação a boicotar a gente. É normal, faz parte do jogo. Até porque essas pessoas que estão boicotando a gente, elas nunca vieram. Aqui a gente está em 4 anos e meio restaurante aberto, elas nunca vieram, nunca tiveram nenhum tipo de empatia ou gosto por nós, e está tudo certo. Mas quando passa de uma esfera e se torna uma esfera de ameaça, de raiva, né, de discurso de ódio, nós estamos tomando as providências legais, né? Estamos fazendo um boletim de ocorrência hoje contra todas aquelas pessoas que entraram. Eu estou fazendo um trabalho de levantamento de dados para conseguir os dados de todos eles, e a gente está entrando com uma ação, né, na esfera civil e na esfera criminal contra esse pessoal. Então quem puder nos ajudar, a gente está pedindo ajuda mesmo, quem puder se manifestar a nosso favor, quem puder nos ajudar de alguma maneira. A gente já recebeu alguns apoios, né, muito preciosos, e não vou precisar agradecer pessoalmente, é que as pessoas sabem, aquelas que nos ajudaram sabem de quem a gente está falando, e a gente está muito triste por saber que a gente não... E detalhe, pegaram postagens nossas antigas, né, como se fosse agora o nosso posicionamento. Então a gente está sendo retalhado mesmo. Então pedimos ajuda, e informamos também que estamos na iminência de ter a nossa rede social invadida, né, porque é só o que está faltando, porque a gente já teve vários comentários negativos, e o próximo passo é eles invadirem rede, derrubarem nossas redes sociais, roubarem material. Estamos lidando com bandidos. Então, pessoal, é isso, tá? A gente está passando para dar um posicionamento e falar o que está acontecendo. E quem puder dar uma força lá, avaliar positivamente, né? Porque a gente estava com 4.9 na avaliação do Google, caiu para 4.2. São pessoas vis que estão entrando falando mentiras, como fazem, porque, né, os covardes mentem. E é isso, tá bom? Obrigada pelo apoio de todos e estamos aí, na luta, tá bom? Valeu, pessoal, obrigado. Então, eu estou acompanhando, né, quero até deixar um abraço aí pro Márcio, pra Fernanda. É absurdo, assim, pessoas que estão recebendo mensagem de ódio, tentativa de boicote, só porque pensam diferente dessas outras pessoas, inclusive que estão mentindo, não são clientes desse restaurante, que é um restaurante que eu conheço, né? Eu já estive lá algumas vezes, muitos amigos meus conhecem, ganharam, inclusive eu tinha um Caraguá Gosto, né, no segmento deles. Então, assim, são pessoas que têm muito zelo, né, muito carinho, né, pelo que fazem, né, pelo alimento que servem. E de repente você chega lá, começa a receber mensagens de ódio, entra na sua avaliação para contar mentiras, né? É absurdo. E assim, eles estão aí tomando as providências, né, e tem todo o nosso apoio, porque eu acho que quem mente, quem prega o ódio e quem faz esse tipo de coisa tem que pagar. Nós não podemos mais, dentro da nossa sociedade, né, dentro desse novo Brasil que vai se iniciar, que já se iniciou, né, a partir do dia 30 de outubro, eu considero o país um país com ar de esperança, de liberdade e de muita, né, de muita expectativa, né? A vitória da democracia. Não, a vitória da democracia. Então, assim, nós não, né, dentro desse país não cabe esse tipo de pessoas, esse tipo de atitude, né? Então, assim, eu acho que ontem eu recebi também um jornal, que eu estava atrás dele, inclusive, durante a campanha,
de uma igreja aqui na cidade que distribuiu em massa, né? Um jornal contendo diversas mentiras, né? Bem partidário mesmo. Então, assim, a gente fica pensando num mundo como esse, como um cristão pode estar de arminha na mão. Né? Que Deus é esse? Né? Então, assim, a gente viveu esse momento que a gente está passando, né? Que a gente está vendo aí o que está acontecendo com os nossos amigos no restaurante, o que está acontecendo né, o que aconteceu com diversas pessoas, né? A gente teve com o ministro do Supremo Tribunal. Sim. Teve que sair do restaurante porque foi agredido. Não, é absurdo. Não. 2020, você lembra dos tiros que nós sofremos? Aqui, na campanha, aqui, é verdade. Isso começou em 2018. Então, assim, 2018, 2020, né? Foi esses tiros. Então, assim, como eu não posso tolerar o outro, né? Porque o outro não pensa como eu penso. Eu cheguei a testemunhar pessoas que não colocaram adesivo no carro com medo da violência. Muita gente não colocou adesivo no carro com medo da violência, né? Porque a gente sabe que parte desse pessoal são pessoas ruins mesmo, são pessoas que elas não para elas tanto faz apertar o gatilho como acelerar o carro e passar por cima, para elas é a mesma coisa, elas não fazem distinção de como elas vão sumir com aquele que pensa diferente delas. Então, assim, a gente teve muita dificuldade, né, de colocar o visual de campanha na rua, e a gente entendia muito isso, né, pelo medo. As pessoas tinham medo de colocar adesivos nas casas, medo de colocar bandeira, medo de se posicionar nas redes sociais, né. Então, assim, a gente viveu aí um período onde o medo ele era muito real, né, dentro do mas a carreata foi bonita. A carreata foi linda. Quantos carros dela? Ali tinha mais de 250 carros, tinha bastante. Tinha bastante, eu né? não consegui, porque assim, nós estávamos organizando, tínhamos 3 grupos, né, com listas, então assim, tinha muita gente. Então assim, eu não consigo ter ideia, eu estou chutando aqui, mas pode ser porque quando a gente estava lá no final ainda tinha carro saindo já, Nova Iguaçu. Então assim, foi uma carreata muito linda, foi uma carreata que realmente mostrou o que as urnas, né, trouxe pra gente. Então assim, e foi muito gostoso, porque a gente estava em cima do caminhão e a gente vinha dialogando, eu e o Luan vínhamos, né, a gente conversando com a população, e você via, né, os apoios, né, as pessoas, os trabalhadores, né. Nós cobrimos 2, né, que foi essa daqui e foi aquela do Fora Bolsonaro, você lembra? Sim. O que me chamou a atenção, aquela primeira, foi que quando você passava pelo centro, o apoio era grande, mas à medida que você caminhava para a periferia, havia assim uma empatia, ninguém estava nem aí para o que estava acontecendo, né? E já nessa daqui foi diferente, né? Principalmente na Zona Sul. Agora, tiveram algumas pessoas que fizeram gestos obscenos e tal, mas não foi nada forte, né? Certo? O problema foi essas agressões que haviam por redes sociais, né? E várias que aconteceram, né? Eu acho que nós temos uma parcela aí de pessoas que até hoje foram trancar Tamoios. Então você vê lá, por exemplo, você vê o ex-prefeito que foi eleito 4 vezes prefeito da cidade pelas urnas, né, através das urnas, e foi questionar o resultado das urnas. O filho dele está ocupando uma cadeira no parlamento eleito pelas urnas eletrônicas. E assim, eu não consigo entender o que passa, né, se tentar pegar uma popularidade desse bolsonarismo que vai, na hora que quebrar o sigilo de 100 anos, a coisa vai ficar esse povo vai sumir tudo. Então, assim, eu falo que a minha tranquilidade aqui na cidade é que, assim, todas essas pessoas, né, principalmente esses comerciantes que a gente conhece, que veste a bandeira, que até anda maltratando, inclusive, clientes que votam, né, diferente deles. A gente tem casos aqui também. Na hora que quebrar o sigilo de 100 anos, vai vir muita coisa. Vai vir muita coisa. E essas pessoas vão sumir. E para não te atrasar mais muito, perspectivas para o novo governo Lula? Olha, vai ser um governo que não vai ser fácil, que tem um rombo aí até agora de 400 bi. Né? Mas a gente conhece que o Lula sabe buscar recursos, sabe
sabe ajeitar as coisas. Então, é um governo que a fome, eu acho que pelo menos comida na mesa do povo brasileiro, voltar a gerar emprego, né, fazer a economia girar, eu acho que isso aí já a gente tem a certeza e a perspectiva boa, né? Eu acho que em relação à educação, a gente acha que acredita muito, espera muito, né? Que a gente começa aí a ter merenda, né? Porque nem dinheiro para merenda o Bolsonaro tem. 15 centavos. Então, assim, é absurdo. Merenda escolar, farmácia popular. Farmácia popular. Né? Então, assim, a volta dos mais médicos. Eu acho que a gente vai ter aí um salto, né? Não vai ser fácil esse primeiro ano, né? Sim, não vai ser certeza. Fácil. Mas eu acredito com... Se ele conseguir manter os R$600 sim, prometidos, sim. já vai ser um sucesso. Porque ele vai trabalhar com um orçamento que... Sim, e abaixar o preço do alimento, né? Da cesta básica. A gente precisa, gente... ontem na fala dele, ele falava, né? Se ele conseguir terminar esse mandato acabando com a fome, Já cumpriu. ele já cumpriu a missão de vida dele. Ele chorou lá ontem, Chorou. se emocionou. Porque eu ele vi. sabe o que é fome. Ele sei. Ele sabe o que é fome. Né? Então, assim, a gente que está na rua, esticando mais um pouquinho mesmo a minha pressa, eu falava esses dias, César, aqui em Caraguatatuba, não precisa gente ir longe não, em Caraguatatuba a gente tem pessoas cozinhando numa lata a lenha, aqui na região sul, ali na região norte. Então, assim, não precisa você ir longe. Por quê? Porque as pessoas não têm emprego, não têm dinheiro, não têm renda. Então, assim, ou você compra o arroz para cozinhar na lata, Ou gás. ou você compra o gás, né? Então, assim, é inimaginável você viver, né? Porque o auxílio aumentou, mas o poder de compra da moeda, ela caiu. Né? Orçamento secreto, caiu? Olha, depende muito do Congresso, né? Eu quero muito que caia, né? Eu acho que o Lula vai fazer uma força, acho que a nossa bancada... O segredo, eu acredito que o Supremo vai dar um jeito, porque não tem sentido sim. dinheiro público, você não sabe onde vai. Dinheiro público ser usado escondido, ser usado... Não. E é moeda de troca dentro do Congresso. Sim. Não, eu acredito que caia, né? Eu acredito que caia. Dentro do parlamento, é uma coisa muito engraçada. O parlamento, na verdade, que administra o país, né? Sim, com certeza. Então, se o presidente ele não tem aquele jogo de cintura, né? Para poder, você solta aqui um pouquinho para avançar ali em outra questão. Então, Lula fez muito isso, né? Quem você acha que vai articular com o Congresso? Olha, Alckmin? eu acho que o Alckmin Seria um bom nome, é um né? bom nome, né? Até por você ter o centrão todo ali, então pode ser um dos nomes que eu acho que tem mais... Tem credibilidade, tem experiência. Sim. O Haddad não vai para a educação, ele já falou que não quer. Né? Eu acho Até porque o foco vai ser agora a primária e não a universitária, né? Pelo menos é o que nós estamos precisando. Sim. Tem ideia de quem possa ser? Não. Falar de ministro é difícil hoje, né? Então, esses dias, não sei quem falou pra mim, tava conversando, falou, gritar ministro, quem é ministro? Quem é o ministro? Todo mundo é ministro. Então hoje, eu acho que não tem nada claro ainda, né, de quem vai ser. A gente sabe alguns nomes que vão estar em ministério. A Tebet deve estar em algum ministério, vai estar em um ministério, o Aloysio deve estar em um ministério, agora a gente não sabe qual, né? Só não pode ir para a economia, que o pessoal não quer ir lá, não. Quem? O Aloysio? Aloysio Mercadante? Não, eu acho que... Mercadante? Não. Cogitaram o Haddad até na economia, né? Sim, o Haddad foi um dos nomes citados, né? Porque ele Mas eu acho que está muito indefinido ainda, né? Então, para a gente terminar, uma pergunta para bagunçar. O neopentecostal Edir Macedo pediu desculpa ao Lula e a Gleice deu um troco, né? O que você acha? Ontem eu mandei o jornal, esse jornal que eu falei é da igreja dele. É da igreja dele. Ontem eu mandei o jornal para a comunicação e para o jurídico do Lula, né? Então, assim, esses caras são vendilhões da fé, com todo o respeito que eu tenho aos fiéis. Não, os fiéis, com certeza. Quem está lá dentro professando a sua fé, e nós temos muitos petistas que frequentam, frequenta a Universal aqui, a igreja. Não se mistura religião com política. Agora, os líderes, na verdade, a gente está muito pobre em líderes religiosos, não só nas igrejas, né, evangélicas, né, que a gente tem bons pastores, mas a gente tem aí uma parcela muito ruim, como dentro da igreja católica. Eu falo isso
como católica que parei de frequentar a igreja por ter aí um clero, parcela de um clero extremamente bolsonarista. Você sabe que eu estava vendo um comentário esses dias na TV com relação a isso, né? Os evangélicos cresceram mais de 200% no último período, enquanto a Igreja Católica cresceu 70 e pouco, mas é porque eles têm capilaridade. Sim. Eles tiveram visão da capilaridade e da comunicação. Né? Você pode ver que compraram rádio para tudo quanto é lado, compra o horário, né? A Igreja Católica mantém uma linha, né? Os padres são muito melhor preparados, sim. Né? Mas a própria igreja hoje mantém a distância da política, né? Sim. E dentro da igreja você tem quem é de direita, quem é de esquerda. Sim. Eu vi na última reunião que eu fui lá cobrir de vocês, que tem um padre já. Sim. Né? Não, nós temos alguns padres bem alinhados. E outros não. Mas isso é democracia. Mas assim, o que não dá para admitir, por exemplo, nós tivemos aí dentro de uma igreja, companheiros afastados das suas atividades dentro da igreja. Isso é evangélica? Não, católica, afastado de dentro das suas posições, né, das suas atividades, porque pensa diferente do padre, porque o padre é o padre de arminha na mão e os fiéis. Isso é lamentável. Então, assim, é muito triste. Eu não sei, às vezes eu falo assim, que água deram para esse povo? Que não é possível você ser um pastor, né? Pastor que eu falo, pode ser padre, né? Sim. Um religioso. Um religioso que fala em nome de Deus, fala em nome, né, do amor, da caridade, né? E não vê que esse governo não é um governo que não prega nada disso, não pregou nada, não fez nada disso. Né? É um governo do ódio, é um governo que fala que bandido bom é bandido morto, é um governo que fala que não existe fome, nega a fome, enquanto você vê famílias inteiras. Mas mudou o discurso agora, hein? Depois do Roberto Jefferson, bandido bom não é mais bandido morto. Não, agora é bandido amigo. Mas enfim, novos tempos estão vindo, né? Estão chegando. A gente já assinou dia 30 aí o aviso prévio desse cara, já mostrou que ele não é bom para estar onde está e... Vamos torcer e colaborar que dê tudo certo, né? É isso. Vamos fazer a nossa parte. A nossa parte, e muito importante, a gente tem uma missão, né? Eu acho que a gente tem uma tarefa muito importante. Não é sentar e esperar o Lula e o Congresso, não. É se organizar dentro da sociedade e ir para as ruas cobrar. Tá certo. É isso. É mobilização social do início do governo até o final. Até o final, com certeza. E só para terminar, quem vai ser o sucessor? Ai, eu não sei. Eu queria que fosse uma mulher. Você não quer falar o nome da Tabet, né? Eu gostaria que fosse uma mulher. Não, tem a Gleice. Nós temos grandes nomes. Não, a Tabet surpreendeu, com certeza foi um grande nome. Cássia, muito obrigado, não vou te atrasar mais. Muito obrigado por estar aqui. Você, telespectador que nos prestigiou, nosso muito obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser. Obrigada, César. Foi uma alegria. Eu cortei você. Fala você, desculpe. Depois fala você primeiro, desculpe. César, eu quero agradecer, né? Agradecer o espaço, agradecer essa conversa, né, gostosa que tivemos. Agradecer vocês aí que acompanharam e dizer que quero estar de volta aqui quando você me convidar. Com certeza, mas eu também vou te cobrar. Você já trouxe a Lu e o Haddad. Você está devendo uma pessoa aqui ainda. Opa, vamos trabalhar para o pai vir. Só que agora está mais difícil. Mas quem sabe? A gente tem que tentar, né? A gente tem que acreditar sempre. Tá certo. Mas muito obrigado, tá? E a você, telespectador que nos acompanhou, nosso muito obrigado. Agora é de verdade e até a semana que vem, se Deus quiser. Caraguá TV, a primeira da cidade.